Todos em nome do Senhor Jesus. Eu estou neste momento para trazer mais uma palavra da parte de Deus para você, de conforto, na verdade, ao seu coração. Quero comentar com você uma pequena palavra sobre a volta de Jesus, né? Mas de uma maneira mais específica sobre o arrebatamento da igreja. Esse, na verdade, é um dos assuntos pouco falado, pouco, na verdade, comentado nas igrejas, e boa parte das pessoas, na verdade, nunca ouviram falar que Jesus Cristo vem, que Jesus Cristo volta. Aqui, na verdade, em João, deixa eu ler aqui para você, é muito importante que eu leia esta palavra. Evangelho de João 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou não ter dito, pois eu vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui Jesus, ele prometeu e disse assim: olha, eu vou, mas eu volto. Ele deixou a sua palavra, na verdade, empenhada que ele voltaria. E na verdade, para que possamos subir na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, precisamos, na verdade, estar prontos, precisamos, na verdade, estar preparados. Tem uma outra passagem aqui da Bíblia, né, que fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Aqui, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, pois que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele diz assim que nós seremos arrebatados. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, Jesus Cristo, ele virá nos ares e ele simplesmente levará o seu corpo, arrebatará o seu corpo. Arrebatar significa raptar, né? Tirar a força. A igreja de Cristo será levada, será a qualquer momento, será levada deste mundo, tá? Então, o que você pode fazer, na verdade, para ser subir no arrebatamento da igreja, para ser arrebatada por Deus? Arrebatado por Deus. Primeiro, você deve aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Quando você faz isso, você passa a ser noivo de Deus, a noiva do Senhor. Você tem que aceitar Jesus. Segundo ponto, você precisa, na verdade, estar cheio do Espírito Santo de Deus para que você possa subir no arrebatamento. A palavra de Deus fala sobre a parábola das virgens. Aquelas que tinham um azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus, elas subiram. Aquelas que não tinham, embora fosse noiva, elas ficaram. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para que possa subir no arrebatamento. A outra coisa que você precisamos fazer para subir no arrebatamento da igreja é santificação. A palavra de Deus diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, o que o mundo faz de errado, o que o ímpio faz de errado, você como cristão, eu como cristão, não devo fazer, porque senão simplesmente você não subirá. Nós não subiremos. Então você precisa aceitar Jesus. Se você nunca aceitou Jesus, você deve aceitar Jesus. Se você aceitou Jesus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, você deve voltar-se para Ele. E se você, na verdade, aceitou Jesus, você deve estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como se enche do Espírito Santo de Deus? Adorando a Deus, tendo uma vida de comunhão com Deus, tendo uma vida de oração, de ouvir a palavra de Deus, se congregando na sua igreja e, na verdade, santificação, santidade. Sem santidade ninguém vai ao Senhor. Você precisa separar-se daquilo que o mundo faz. Se o mundo mente, você não deve mentir. Se o mundo, por exemplo, trai, você não deve trair. Se o mundo, por exemplo, é idólatra, você não pode ser também idólatra. Você tem que ser diferente daquilo que o mundo, na verdade, faz. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui muito importante sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 50 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Quando diz assim, eis que vos digo mistério. Mistério por quê? Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, né? Ele nos deixou os sinais. Os sinais da volta de Jesus, na verdade, mostram se ele está perto de vir ou longe. Mas o dia e a hora exato não sabemos. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja será tão rápido que ele diz assim, será no momento. Você não pode calcular o momento é muito rápido.
Se você de uma maneira descuidada atravessa a rua e não presta atenção, no momento você pode morrer. Assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos é 7 milésimos do segundo. Veja, 7 milésimos do segundo você não pode acompanhar, é muito rápido. E o texto original aqui nem diz um abrir e fechar de olhos, diz assim, um abrir e piscar de olhos. Ou seja, é 3 milésimos do segundo. É muito rápido. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, fique com esta palavra. Eu falando, na verdade, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, talvez você diga assim para mim, assim, pastor, como é que eu vou crer, né? Como eu vou acreditar, na verdade, na volta de Jesus? Ou que Jesus, na verdade, está perto de mim? Porque eu já ouço falar sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, muito tempo, muitos anos, né? E Jesus não vem, e Jesus simplesmente não vem. Como é que eu vou crer ou acreditar, na verdade, na volta de Jesus? É muito simples, escute. Quando Jesus Cristo foi e prometeu que voltaria, em seguida ele não podia vir. Porque, na verdade, embora o seu desejo fosse vir, e embora, na verdade, o desejo dos discípulos da igreja aqui fosse, na verdade, que Jesus Cristo voltasse, viesse logo, ele não podia vir. Por que ele não podia vir? Porque os sinais ainda não tinham se cumprido. Os sinais não tinham se cumprido. Então ele prometeu que viria, mandou os discípulos pregar o evangelho, mas ele não podia vir, porque os sinais ainda não tinham se cumprido. Por exemplo, há 100 anos atrás, os nossos pais na fé, eles esperavam que Jesus Cristo viesse, esperavam, na verdade, o arrebatamento, mas ele não pôde vir. Por quê? Porque os sinais não tinham se cumprido na sua totalidade. Mas, por exemplo, entre os muitos sinais, deixa eu mostrar um sinal, por exemplo, da volta de Jesus. Aqui em Daniel você conhece? Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Veja que ele diz que é o tempo do fim. Ele diz que isso aconteceria no tempo do fim, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tem uma tradução que diz assim: a ciência se multiplicará. O Senhor disse assim, no final, no tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Por exemplo, depois que Jesus Cristo passou, por exemplo, suponhamos 100 anos, ele não podia vir, porque não havia ciência, grande ciência. A ciência não tinha se multiplicado. Por exemplo, há 100 anos atrás, a ciência não tinha se multiplicado. Mas, por exemplo, hoje, nós estamos, por exemplo, no século 21, a ciência está diante de nós. Nós temos hoje, por exemplo, a televisão, nós temos hoje, por exemplo, o rádio, nós temos hoje, por exemplo, os satélites, nós temos hoje os navios, os tem bala, nós temos hoje, por exemplo, os celulares, vivemos na era do computador, vivemos, por exemplo, na era espacial, em que simplesmente o homem pode voar, pode simplesmente chegar no espaço. Nós vivemos hoje diante de uma tecnologia tão grande e tão avançada. Por exemplo, os nossos pais esperavam que Jesus Cristo viesse há 100 anos atrás, mas a ciência estava há 100 anos atrás engatinhando, não tinha nada de grande de ciência, de científico, um só sinal, não tinha. Mas hoje, por exemplo, este sinal, o versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, um dos sinais, porque eu posso afirmar que Jesus Cristo vem hoje no nosso tempo, neste tempo, esta era, porque um dos sinais da volta de Jesus estão diante de nós. A ciência multiplicou. O conhecimento. Hoje, por exemplo, você entra na internet e você tem ali, na verdade, um mar de conhecimento, um rio de conhecimento. O que é isso? A ciência se multiplicou. Então, você, na verdade, que precisa ser despertado por Deus, você que deseja, na verdade, se reconciliar, ou nunca aceitou a Cristo Jesus como Salvador, você pode fazer esta oração juntamente comigo. Se você, na verdade, quiser, coloque a sua mão em direção da minha e eu vou estar abençoando você. Pai, em nome do Senhor Jesus, este homem e esta mulher, meu Pai, que está ouvindo esta palavra do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, e que está te recebendo agora, te aceitando, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus venha sobre este homem, sobre esta mulher, esta pessoa que está se reconciliando, meu Pai, que o sangue de Jesus venha sobre esta pessoa, meu Pai, meu Deus, o Senhor está vindo no nosso tempo. Confirme esta palavra no coração deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.